Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos o nosso primeiro encontro do ano sobre projeto de vida. E para brilhantar o projeto de vida hoje, recebemos aqui o professor Beto Teles, Adalberto Teles. Tudo bem, professor? Tudo bem, vai ser uma alegria voltar a falar para esse pessoal maravilhoso do Projeto de Vida, que na verdade é a nossa grande esperança para um futuro. Vocês, estudantes, são o futuro que a gente vê que está explodindo para que nós tenhamos um país melhor, um mundo melhor, sem guerra, sem nenhum tipo de tristeza, né? E é justamente sobre isso também, a gente gostaria de salientar que estamos sem máscara porque já fomos vacinados. Mas lembrar um ponto importante, nunca é pouco tomar cuidado, não é isso, professor? Exatamente, a gente tem que ter cuidado. Nós temos hoje várias nuances novas da pandemia. Existe agora uma variante chamada BA.2, ela é 40 vezes mais potente que a Ômicron. Então tome cuidado, use máscaras em ambientes fechados, né, para que você possa proteger sua família, proteger as pessoas que você ama, tá? Se cuida aí. E lembrar um ponto importante, que o tema da aula de hoje é, vamos lá aqui, o tema, professor? Nós vamos falar hoje sobre identidade. Identidade é uma coisa muito inerente às construções que os adolescentes fazem. Essa busca da identidade. Identidade é algo tão complexo, né? Eu pensava que fosse tão simples, aí fomos entrando no assunto e observando essa complexidade sobre o que é identidade. E vamos discutir sobre isso. Mas antes disso, trago algo bem importante para nós. Como há na tela, professor, projeto de vida é Fundamental. Quando nós falamos que projeto de vida é fundamental, o componente projeto de vida não é apenas do ensino médio, também é de vocês, estudantes do 6º ao 9º ano, é o projeto de vida. E o objetivo aqui é justamente isso, discutir sobre a vida, pontos importantes. Então, a organização. E hoje o nosso professor aqui, certo? Que ele é, juntamente comigo, ele é um dos grandes organizadores do Projeto de Vida e vai discutir sobre identidade. Mas para isso, professor, eu trago aqui uma reflexão. Essa reflexão foi escolhida justamente para fazer essa ponte entre identidade, vida, estudante. Vamos ver. Acompanhe comigo. O mundo é do tamanho do conhecimento que temos dele. Alargar o conhecimento para fazer o mundo crescer e apurar seu sabor é tarefa de seres humanos. Deveria ser, né? Terezinha Azeredo, ou seja, justamente nós trouxemos esse pensamento para fazer essa questão, essa ponte com você, estudante. A identidade e a vida, e vocês, como o professor falou, é o futuro, são o futuro da nação e do mundo. Professor, é contigo? Eu comecei a estudar essa coisa da identidade quando eu comecei a passar e ver aqueles jovens ali na praça, no centro aqui da cidade, ali perto Da Praça Diário? da Praça do Diário. Eu via e também via muitas pessoas naquela outra praça grande que tem ali perto daquela escola que é Tepan, não? Sim. Eu esqueci o nome da escola, que coisa triste. Mas não importa, o pessoal fazia hip hop. Então, eu via aqueles jovens e eu achava muito interessante que eles aparentavam trazer uma identidade própria. Então, eu usei aproximadamente 9 anos da minha vida para estudar esse fenômeno da identidade. Então, é uma coisa que me deixou muito feliz em estudar e descobrir, por exemplo, como é que os jovens constroem a sua identidade. Essa coisa da identidade ela é uma coisa muito importante, professor Robson, porque ela tem a ver, além de pensar em como eu sou, eu tenho que pensar como é que eu sou junto com as minhas pessoas e com os meus semelhantes, com o meu grupo, com a minha família, com a minha cultura. Então, todas essas coisas elas estão ligadas à identidade, né? Então, quando a gente vai estudar a identidade, isso é muito importante que os jovens tenham essa visão, que vocês que são estudantes, são pessoas que são curiosas, são pessoas que são os protagonistas do futuro, né? É muito importante que a gente possa debater essa questão, porque nós vamos fatalmente cair na questão de nós pensarmos que identidade também tem a ver com a forma como eu posso cuidar do alter, né? Da alteridade, de cuidar da minha relação com o outro e como é que eu posso tratar com os outros. Professor, e veja só, esse slide, justamente eu gostaria que fosse colocado novamente,
a identidade, a impressão digital, não é isso? Cada um tem a sua. E o jovem, eu trouxe justamente, certo? Foi pensado essa questão que é a marca do estudante sobre o mundo, é ele se fazer, certo? Se fazer ouvir, se fazer ver, como eu posso dizer. Por isso, essa questão. Então, professor, justamente agora vamos adentrar bem nessa questão da identidade. Professor, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos ali uma imagem, né, do filme Tempos Modernos que Charlie Chaplin fez, né? E aquele personagem Carlito ali, ele é uma visão, né, da ideia do que a sociedade ela tenta fazer com os jovens, com as pessoas, elas conseguem. A nossa sociedade é uma sociedade tristemente capitalista, né? Então, o objetivo mais importante para eles é que nós, as pessoas, nós pensemos poucos e que nós sejamos somente como se fosse resultado de uma produção em massa, né? Então, nós trabalhamos essas questões do projeto de vida, nós trazemos esses trabalhos para que a gente possa debater com vocês, para que vocês não sejam a mera reprodução do que é colocado por aí. Vocês são únicos, vocês são importantes e vocês são, como eu disse, os protagonistas do futuro. Interessante justamente essa questão da identidade, da impressão digital e do filme de Carlitos, né, Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Então nós temos que nos dar a nossa força, a nossa marca e evitar reproduzir modelos. Professor, tem um texto aqui que eu vou ler só uma parte dele e eu gostaria que o senhor comentasse. Justamente ele diz o seguinte: a questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Certo? Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social estão em declínio, fazendo surgir novas identidades, fragmentando o indivíduo moderno até que é visto como um sujeito unificado. Assim chamado de crise de identidade, é vista como um processo muito mais amplo. Eu achei interessante nesse texto de Stonewall, né? Ele fala justamente desse indivíduo moderno, essa fragmentação. Então, buscar a nossa identidade, o nosso estudante, na verdade. Exatamente. Veja só, claro que existe todo um objetivo de transformar-nos, e aí a gente pensando na questão que Chaplin chama a atenção da gente, de haver uma mera reprodução, nós somos seres únicos. Eu acho interessante quando eu vejo algumas pessoas que se acham feias, por exemplo, né? Elas se acham feias. Então, eu digo, como é que você pode ser feio se você é único? Eu digo, você é a pessoa mais bonita que existe na face da Terra, porque você é único. Você não pode se comparar com ninguém. Então, como Stuart Hall traz para a gente essa reflexão, para que a gente não tenha essa coisa de querer se comparar. Nunca queira se comparar com seu colega. Seu colega é único. Você nunca vai conseguir reproduzir algo igual àquela pessoa. Então, você só pode comparar coisas que são muito semelhantes. E nós só somos semelhantes em termos humanos. Mas cada pessoa constrói um mundo único. Nós somos tão importantes para que a gente possa pensar sobre isso, que é como se você imaginasse uma grande pintura maravilhosa da existência humana, uma grande pintura. Então, cada um de nós é uma composição daquela grande pintura. Então, se um de nós não cuidarmos da nossa parte ali, aquela pintura vai ficar faltando uma parte. Então, por isso que é importante que vocês, jovens, vocês que são, como eu sempre vou repetir, os protagonistas do futuro, é importante que vocês se pensem não como mais um a compor essa história que tá sendo posta no mundo. Não. Você tem a sua história particular. Você é único, você é a coisa mais importante do mundo. Por quê? Porque se por acaso você não estiver naquele pedaço lá do quadro que a gente vai pintar, que é a existência da humanidade, se a sua participação não estiver ali, significa que aquele quadro é incompleto, né? Então, a humanidade, ela só será perfeita e completa quando todos nós dermos a nossa parcela de participação. Então, cada pessoa vai pegar a sua identidade e ela vai colocar dentro daquele quadro ali, e essa sua identidade vai ser marcante. Por isso, e isso é muito importante, professor Robson, é importante a gente pensar que você não pode se fiar pela grande maioria.
né? Se a gente pegar, por exemplo, um cientista e também um pensador e um filósofo francês chamado René Descartes, né? Você tem que ser aquela pessoa que se destaca para que você não possa parecer como todos, né? Então, por isso que é importante a gente preservar a nossa identidade. Eu acho muito estranho, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, da identidade cultural, né? A gente vê, por exemplo, o que pode aparecer como se tivesse pegando todas as pessoas e colocando no mesmo caldeirão. Você imagine, por exemplo, a cultura pernambucana. Nós somos, eu creio, e não é por uma questão de ter nascido aqui em Serra Talhada e ser apaixonado pelo Recife, né? Não é uma questão dessa, mas é uma questão de dizer que culturalmente eu acredito que um dos estados mais ricos culturalmente é o estado de Pernambuco. Então eu acho muito estranho quando eles trazem culturas de outras regiões, de outros países, e elas tentam fazer com que todos os nossos jovens eles sejam levados a achar que essa cultura é uma cultura muito melhor do que a da gente, né? Então, ter identidade cultural é importante para você entender as culturas dos outros e para que você possa compreender como eles se desenvolvem, né? Então, a gente tem que entender que, sabendo disso, nós vamos ser aqueles que vamos valorizar o ambiente cultural que a gente vive, valorizar os nossos grandes artistas, valorizar a nossa forma de estudar, a nossa forma de trabalhar e entender o tempo todo, né, que o que é imposto para a gente tem que ter inteligência suficiente para dizer, olha, eu entendo perfeitamente esse mundo cultural que você me oferece, mas eu tenho que defender a minha cultura, o meu lugar, o meu espaço e também eu enquanto ser cultural, né? Isso é muito importante. Ô professor, o senhor acabou de dar um show aqui sobre a identidade cultural subjetiva, deu um banho aqui. Professor, eu achei interessante esse slide que vem, é justamente o que está em negrito embaixo, diz, a identidade cultural é, por sua vez, construída, às vezes manipulada, de forma manipulada, né? Isso. Mas existe, como o senhor falou aqui, essa questão da identidade cultural, de uma pertença, né? Isso, eu pertenço a Pernambuco. E toda essa caminhada que o senhor falou, essa busca, vou lhe fazer uma pergunta bem audaciosa. Dá para a gente trabalhar a identidade com o nosso estudante? Sim, porque os nossos estudantes, por ser ainda aqueles que estão construindo a sua identidade, porque a identidade ela é uma construção que não para, né? E deixa eu contar uma coisa para vocês um pouco técnica, é um pouco chato, mas é bem simples. Nós temos uma identidade única, que é aquela nossa, que nos distingue de todos os outros seres humanos. Caras muito estudiosos, como por exemplo Jung, ele fala um pouco da questão, eles chamam isso de self. Usa uma palavra inglesa que significa o eu, né? Então, o seu eu, ele é único. Ele é o resultado de todas as experiências que você tem no seu mundo. Mas nós somos seres culturais, uma vez que nós temos experiências com os nossos grupos, né? Então, todos nós gostamos de pertencer a alguma coisa. Nós nos identificamos com algumas coisas, né? Então, essas coisas fazem com que nós participemos da cultura. Então, por exemplo, a gente pode achar que eu posso não gostar, por exemplo, de jogar capoeira, mas eu posso gostar de fazer repente no rap, por exemplo, né? Então, essas coisas, essas identificações, elas fazem com que a gente possa escapar, né, dos famosos tempos líquidos, né, Na tela nós temos que o meu querido Bauman, amigo e professor, que infelizmente nós perdemos ele 2017. agora em 2017, né? Mas, por exemplo, em 2015, eu estava junto com ele numa palestra e ele me falava justamente dessas questões que a gente vive do que se chama mundo líquido. Mas, professor, o que é mundo líquido? Alguém pode me perguntar. O mundo líquido é esse que a gente acredita, por exemplo, que 500 likes numa rede social faz com que a gente tenha 500 pessoas que nos admiram. Não, elas podem admirar a gente naquele instante, mas depois elas podem totalmente nos cancelar, por uma questão muito simples, né? Então, é preciso a gente entender que essa nossa construção, junto com o outro, essa questão de você
ser aquele que pertence a um grupo social, que você pertence a um grupo escolar, você pertence a um estado, né? Então, todas essas manifestações que nós temos do nosso eu, né, faz parte da construção da nossa identidade, que ela não para, ela é construída constantemente. Interessante, a sociedade do like, né? Isso tudo se liquefaz, buscar essa identidade, como nós vimos aqui na tela, essa questão do Nordeste. Eu sou nordestino, mais uma vez, sou nordestino, essa identidade. E eu gostei muito, professor, quando o senhor falou aí, que essa questão, a busca da identidade, ela é perpétua, ela é contínua. Na tela nós podemos ver aqui, olha, a identidade pessoal, né? Olha, veja justamente essa questão. Colocamos aí uma pessoa se olhando no espelho, buscando a sua identidade. Quer dizer que é uma construção contínua, né? É uma construção contínua. Geralmente os estudiosos, se a gente pegar desde 1904, por exemplo, existia um cara chamado Hall, né? Não era Stuart Hall, era Hall. Ele, em 1904, foi ele que cunhou pela primeira vez o termo, por exemplo, adolescência, né? Então nós temos que entender que esse é um período em que os jovens eles experimentam o mundo, né? Eles estão experimentando o mundo. Uma vez que, então, quando nós estamos crescendo, nós estamos, na verdade, experimentando o mundo porque nós estamos procurando qual é o nosso lugar nele. E nessa procura de achar o nosso lugar, nós construímos nossa identidade pessoal, né? E quando a gente encontra, por exemplo, os grupos sociais e os papéis sociais que nós vamos fazer, então a gente vai se adaptando junto com essa nossa construção pessoal, que é a identidade pessoal, e nós vamos nos identificando a grupos e vamos trabalhar e vamos se unir, nos unirmos, na verdade, para trabalhar com esses grupos. Eu trouxe aqui, justamente esse slide aqui, que mostra a padronização, né? É isso que muitas vezes o senhor falou, que a sociedade tenta fazer de nós. Olha aí na tela, certo? Essa questão da padronização, não é verdade? E principalmente porque a padronização ela acontece uma vez que nós precisamos estar atentos o tempo todo. Vocês jovens, que são muito espertos, estão sempre de olho nessas situações, é preciso ter cuidado com esse fenômeno da padronização. O que é o fenômeno da padronização? Ela vem de você ser colocado em um ambiente em que você não será notado. Eu recomendo para quem quiser assistir, existe um filme de uma banda chamada Pink Floyd, é um filme chamado The Wall. Né? Vocês já devem ter ouvido muito uma música que faz We don't need no education. Vocês já ouviram essa música? Ela faz parte desse filme. Esse filme ele mostra exatamente que a sociedade como um todo, principalmente a sociedade capitalista, ela quer padronizar as pessoas para que elas tenham os mesmos sentimentos, para que elas tenham as mesmas coisas e que elas respondam às situações da mesma forma. Mas como nós somos seres únicos e independentes, nós não vamos deixar nos levar por essa padronização. Porque veja só uma coisa, como a própria música diz, se você é apenas mais um tijolo sentado numa parede, você nem se destaca. Então nós só podemos nos destacar quando a gente mostra a nossa singularidade. Né? Então vocês são os protagonistas do futuro, como eu sempre digo. Então isso é mostrar a construção que a vida lhe deu. E como você se construiu enquanto sujeito e quanto a sua participação vai ser importante para fazer o mundo um lugar melhor. Professor, e lembrando sempre essa questão, que essa busca, essa fuga da padronização, da invisibilidade social, né? Exatamente. Essa busca da singularidade, é isso que o nosso jovem procura. E justamente aquilo que eu lhe perguntei, dá para se trabalhar em escola? Dá. Dá para se trabalhar a motivação desse estudante? Dá. Então é uma busca, né? Que nós temos aqui justamente algumas palavras em destaque. Positividade, o que é normalidade, da identidade, o que é isso? Essa sociedade que muitas vezes tenta nos apagar, não é isso? Exatamente. Por isso que é importante nós deixarmos a nossa marca. Né? Existem até umas brincadeiras que as pessoas dizem que no mundo você deve plantar uma árvore, escrever um livro, né? E deixar a sua marca de algum modo. Então, a padronização, o objetivo dela é nos tornar marionetes. Né? Na tela então, por exemplo, nós estamos passando agora um momento que nós estávamos até conversando antes, né, professor Robson, em que, por exemplo, existe uma padronização de observação, por exemplo, da guerra da Ucrânia. Né?
Então, o que acontece? Os grandes meios de imprensa, eles vão mostrar para a gente a visão que eles têm. Aquele grande centro de imprensa que tem uma visão mais, por exemplo, estadunidense dessa situação. Então, para isso é que é importante a gente ter a nossa singularidade, que é buscada através do conhecimento. O que salva todas as pessoas é o conhecimento. Então, vocês que são jovens, que têm todo hoje um aparato de comunicação, de acesso a tecnologias digitais, é muito importante que você esteja sempre se preparando, sempre entendendo como é que as coisas são feitas. Às vezes as coisas que são mostradas de um jeito para a gente, ela na verdade tem um objetivo totalmente diferente. Manipulação. Né? Exatamente. Então nós precisamos ter cuidado com a manipulação. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Todos nós conhecemos um grande personagem, uma grande personagem que faz a vida da gente, que faz parte da vida da gente. Vou pegar um exemplo, Batman. Batman, ele é um cara que livra Gotham City, né, dos bandidos perigosos, de todas essas coisas. Só que quando a gente está assistindo Batman e nós achamos ele maravilhoso, um cara muito cheio de truques, muito cheio de... Mas ali está escondido uma coisa que não dizem pra gente. Batman é um milionário. Então, quando escondem essa coisa por trás de uma personagem que luta pelos pobres, indiretamente você é levado a pensar que talvez as pessoas ricas é que podem fazer alguma coisa por você. Quando, na verdade, você é o protagonista. É você que vai fazer alguma coisa por você. É você que vai escolher as melhores coisas para você, para a sua vida. Então, é preciso ter cuidado, é preciso estar muito atento, porque as pessoas que querem nos transformar em marionetes, né? Essas pessoas são muito espertas, mas nós somos mais. Minha gente, infelizmente estamos chegando já ao fim. Mas uma coisa importante, lembrar que nós vamos debater em algumas aulas, mais 4 aulas, 4 bate-papos, na verdade, sobre essa questão da identidade. O professor Beto voltará para discutir mais ainda sobre a identidade. Antes de mais nada, agradeço aqui a professora intérprete, a professora Sueli. Muito obrigado, professora Sueli, intérprete de Libras. A Ronaldo aqui, certo? Do Ronaldo aqui do Educa PE. E eu gostaria, professor, se o senhor finalizasse aqui dando essa mensagem aqui aos estudantes sobre identidade. Sobre identidade, eu gostaria de dizer para vocês uma frase de um cientista que eu conheci quando eu ainda era bem da idade de vocês. Assim. Na verdade, eu era um pouco mais velho, eu tinha 16 anos na época. Eu conheci um cientista, um psicólogo chamado Wilhelm Reich. Ele dizia umas palavras muito interessantes. Ele dizia: o amor, o trabalho e o conhecimento são as fontes de nossa vida. Aí ele dá uma vírgula e diz: deveriam também governá-la. Então, construir uma identidade é construir-se na base do conhecimento, né? Preparando-se para fazer um grande trabalho de vida, né? Tudo isso permeado pela força do amor. É o que eu desejo para todo mundo. Muito obrigado. Muito amor e muita paz. Muito obrigado, olha só. Um abraço a todos.